O tema de hoje é o mal e o remédio. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, no item 19. Nesse item, orientado por Santo Agostinho, no ano de 1863, ele inicia a sua orientação com uma pergunta. E ele faz a seguinte indagação: vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viesse a viver aí, esperai, porque lágrimas cruciantes e penas amargas e as mais variadas dores sejam agudas e profundas, olhai ao céu e benzei ao Senhor. Por que ele inicia com esta pergunta? Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias e um paraíso de delícias? Nós bem sabemos que não. E por que isso acontece? Porque somos espíritos imortais e ainda na condição de imperfeitos. E encarnamos no planeta Terra com a grande oportunidade de evoluir, nos despojando ainda das imperfeições que ainda nos acorrentam nesse vale de lágrimas, para aprender a exercitar as virtudes. Nós fomos criados há muito tempo, já existimos em outras oportunidades. Hoje nós somos o resultado exato das nossas conquistas e daquelas que ainda não possuímos. Eis a grande oportunidade da vida. E quando ele diz: a voz do profeta não são ainda os vossos ouvidos, é aquilo que nós temos que fazer constantemente: vigiar e orar, vigiar as nossas orações e através da oração nos fortalecer para não sucumbirmos, não recairmos em erros que sempre caímos. Trabalhar essas imperfeições e vigiar constantemente exige de nós um equilíbrio, um conhecimento que os profetas vieram trazer desde o começo dos tempos, alertando para vigiar a conduta, justamente para evitar males futuros. Mas o que a humanidade faz ao longo do tempo? A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, o aconselhamento cai por terra. Então, a humanidade, cada um de nós continua reincidindo em erros, até o ponto que a gente aprenda, através da dor e do sofrimento, a não ficar batendo na mesma tecla, porque no futuro, tudo aquilo que nós fizemos de errado, as leis que nós infringimos de Deus, terá que ser reparada. E é por isso que as aflições nos visitam. Então, quando ele diz aqui: olhai ao céu e agradeça ao Senhor, porque é a grande oportunidade individual que cada um tem de buscar esse crescimento que cabe a cada um conquistar. Deus nos criou simples e sem conhecimento e nos deu a inteligência para não errarmos, para não seguir pelo caminho do mal. Mas o que acontece? Nós somos seres que gostamos de facilidades. Nós gostamos daquilo que nos engana. E essa trajetória espiritual que nós estamos realizando, durante as dificuldades, o que nos é apresentado? As portas largas, as ilusões,
aquilo que vai nos enganar, que vai nos ocasionar dor e sofrimento. E por onde que nós entramos? Pela porta estreita, que exige sacrifício, que exige vigilância constante? Não, nós adentramos pelas portas largas. E aí, vamos errar, vamos lesar a nós mesmos através dos vícios, vamos lesar o nosso próximo através do egoísmo, da ganância, entre outros tantos atrativos que nos acorrentam na condição de espíritos imperfeitos, e vamos lesar as leis de Deus. E cedo ou tarde, ela tem que ser reparada. Então, quando Jesus vem, ele diz assim: eu não vim alterar as leis, e sim acrescentá-la, porque as leis de Deus estão aí para todos, de forma igual, para que cada um busque essas leis no momento que se sinta seguro para realizar, com sinceridade. E Jesus acrescenta essas leis de que forma? Com o seu exemplo, amando, respeitando o bom e o ruim, e mesmo realizando a sua tarefa, exemplificando o amor, exercendo as leis de Deus, nos mostrando que é possível fazer isso diariamente. Jesus foi perseguido, Jesus encontrou o mal pelo caminho, e nos dá outro exemplo de como enfrentar as aflições e o mal. Qual é o remédio para esse mal? A fé, a confiança em Deus. De que forma Jesus fazia isso? Ele ensinava, ele curava o tempo todo falando de amor e ligado a Deus. E no final do dia, ele sempre entrava em contato através da oração com Deus para se fortalecer, para continuar a sua missão. A oração, ela nos liga com um plano maior. A fé nos sustenta para essas dificuldades que fazem parte das nossas provas, da nossa expiação. E não é porque Deus nos castiga, Deus ama mais aquele fulano e menos aquele ciclano, não. Deus ama igual os seus filhos, a oportunidade é dada igual. A diferença está naquilo que fazemos. Todos nós plantamos todos os dias e vamos colher, mas a diferença está no que plantamos, o bem ou o mal, e a resposta será igual. A natureza não dá saltos. Essa evolução espiritual que buscamos, ela simplesmente não é fácil. Como enfrentar essas dificuldades para aquele que não tem esperança? Para aqueles que não confiam em Deus, para aquele que só reclama, para aquele que acha que Deus não olha para ele, mas ele também não olha para Deus, ele nem sequer agradece por nada que acontece, pelos momentos de alegria ou pelos momentos de tristeza, só lembra de Deus quando a dor e o sofrimento é grande. Nós devemos nos lembrar de Deus em todos os momentos. Quando nós aprendemos, a oração é aquela sincera, é aquela feita de forma simples, é aquela que realmente vai nos ligar com o Criador, que vai nos ligar com os mentores amigos que nos acompanham, que vai nos sustentar e vai também ajudar o nosso anjo de guarda a nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. A oração, ela é o nosso fortalecimento, e ela vai fortalecer a nossa fé. A fé é a bússola nos momentos de escuridão, é no momento de instabilidade, é a fé que vai nos direcionar, mas não é aquela fé birrenta. Eu quero que Deus me dê isso aí agora, eu não quero passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Voltar os olhos ao passado espiritual. Nós
com as bênçãos de Deus, nós não nos lembramos do que fizemos em outra existência, mas lembramos dessa. E às vezes é o suficiente para saber pelos males que passamos. Então pedir com sinceridade: Senhor, não está fácil. O mal que me aflige é extremo, que muitos passam por males que é intenso, é desafiador, é quase incapacitante, mas o diferencial estará aí, na confiança que Deus está dando a grande oportunidade, porque aqui não tem ninguém que nunca tenha passado por um momento de sofrimento. Cada um aqui sabe se o sofrimento foi mais leve ou se ele foi mais profundo, mas cada um aqui tem a sua história de aprendizado. E se o sofrimento não foi conosco, foi com alguém próximo. E o aprendizado também é tão eficaz quanto, porque o sofrimento nos faz observar que o remédio está sim na fé, na confiança em Deus, porque Ele que vai nos proporcionar o antídoto que precisamos neste momento. E não há mal que perdoe pela vida toda. Então, quando nós olhamos com olhos carinhosos para ver o aprendizado que já tivemos, nós agradecemos a Deus, porque o mal que nos afligiu foi um bem que nós estamos colhendo na atualidade. Nossa, eu não queria aquilo, foi tão desafiador, mas sabe que foi um bem para mim naquele momento? Olha quantas coisas eu conquistei agora. Então, olhai com os olhos de filhos que confiam no Pai. Os momentos difíceis vão passar e os felizes vão perdurar. Então a terra é a nossa escola. As dificuldades em forma de mal é o remédio que nós precisamos para adquirir esse aprendizado e evoluir. Aprender a praticar as virtudes, dar valor àquilo que nós vemos todos os dias e não valorizamos. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Muitos não têm o que comer, hoje nós já nos alimentamos. Outros não têm a saúde, estão lutando para conquistar. Outros não conseguem se locomover porque estão presos numa cama, nós chegamos até aqui. Mas aqueles que estão na cama hoje, estão lutando para poder caminhar amanhã. A diferença está naquela fé raciocinada, equilibrada, confiante e que vai reagir a essas dificuldades, confiantes e fortalecidos, porque a fé nos impulsiona, ela nos dá o equilíbrio emocional. A fé nos faz ver caminhos que a reclamação não nos mostra, a revolta nos cega, não faz sentir que os amigos benfeitores que estão ao nosso redor não sejam sentidos. Damos abertura para espíritos negativos e até maldosos, piorando a nossa condição emocional e física. Então estamos aqui aprendendo a vigiar a nossa conduta moral. E essa conduta, ela se expande como um raio de luz, iluminando o dia depois da noite, todas as brechas. E essas brechas, elas podem ser ainda atenuadas com essas virtudes. Nunca pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Aquele que confia no Senhor sabe que nós somos testados nos pequenos gestos. Nunca devolver na mesma moeda. Então a fé restabelece a sintonia com um plano maior. E a oração nos sustenta para que esses amigos benfeitores possam nos beneficiar com essas bênçãos divinas e nos proporcionar aquilo que estamos lutando arduamente para conquistar. Então aquele que duvida e fica de braços cruzados, o que ele vai conseguir?
só reclamar. E a vida é oportunidade única. Nesse momento, se a gente está com o coração aberto, nós conseguimos sentir Jesus. Nós conseguimos sentir Deus em todos os momentos, não importa o que estamos passando agora. Isso será o nosso diferencial, sempre. Em qualquer lugar que estivermos, em qualquer situação que vamos enfrentar. Então, nós sabemos que hoje passamos pelas aflições para colher coisas boas, que Deus está nos preparando no porvir, no tempo certo, no momento certo. E essa confiança não se compra, essa confiança se exercita diariamente. Então, nos momentos mais difíceis, o remédio para os males é a fé. Então, não vamos ficar só lamentando, vamos reagir. Então, a verdadeira fé, ela alivia sim o nosso coração, alivia a nossa mente, as nossas emoções, e por isso que ela é o remédio de todos os males. Jesus nos diz que a fé transporta montanhas, remove as montanhas de um lugar para outras montanhas do quê? Dos problemas. Muitos gostam de desviar, mas os problemas logo à frente estarão nos esperando novamente. Mais atenuados, mais difíceis, vai proporcionar maior sofrimento. Então, ao invés de pedir para Deus tirar aquela prova, nos dê forças para enfrentar. E às vezes vamos superar de tal maneira que nós vamos dizer, nossa, achei que era mais difícil, venci. E essa energia nos envolve como seres vitoriosos, porque acreditamos, porque vencemos, porque lutamos, buscamos de todas as formas saídas, mesmo quando muitas delas se fecharam. Jesus nos deu esse exemplo. Até na cruz ele diz, Senhor, perdoando, porque os outros não sabiam o que fazer, nós ainda continuamos sem saber o que fazer, mas sempre ligados com Deus. Nós também sempre temos que estar ligados com Ele. Então a prece, ela é essencial, é o alicerce, e a fé é a consolidação desse alicerce. Venham as tempestades, venham as marés, e a nossa casa está estabelecida sobre a rocha. Então, a fé é exercida dentro do coração, esse alicerce. E no momento que mais precisarmos, a gente vai ver a grande diferença que isso vai fazer na nossa vida. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Sempre somos socorridos, nunca estamos sozinhos. Basta dar uma pequena abertura para que a gente sinta esse abraço espiritual que a fé nos proporciona, esse fortalecimento, esse equilíbrio. Não se perder pela revolta, que escurece os caminhos, que nos faz perder essa oportunidade, nos faz perder nesses caminhos tortuosos. E André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nos diz o seguinte: mudanças, aflições, anseios, lutas, desilusões e conflitos sempre existiram no caminho da evolução. Por isso, o importante não é aquilo que aconteça, e sim o seu modo de reagir. A forma que usamos o nosso livre-arbítrio, porque Deus nos deu a inteligência para usar o nosso livre-arbítrio. E pensar, isso é bom para mim? Isso não vai afetar
seu caminho. Quanto mais nós seguirmos sem rezar a nós ou a ninguém, mais abençoado será a nossa trajetória. Menos provas, menos expiações, mais virtudes nós conseguimos colocar em prática e mais temos a oportunidade de passarmos de espíritos ainda imperfeitos para um pouco mais aperfeiçoados. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Nunca devemos nos igualar ou nos comparar a ninguém. Somos seres únicos. Uns estão mais adiante, outros mais atrás, outros no meio, outros caminhando. Não importa o lugar que estejamos, seguir sempre em frente, aproveitando a oportunidade. Eu gosto de deixar a reflexão da semana para que a gente possa entender sobre o mal e o remédio. O mal é tudo isso que vivenciamos, que nos aflige, que nos entristece, que nos apavora, que nos proporciona medo, incertezas. E o remédio é uma palavrinha tão simples, mesmo para aqueles que estão desacreditados, que a fé está lá dentro, uma sementinha de mostarda pequenininha. Quando a gente resolve regá-la com a confiança, ela se transforma numa árvore frondosa, imensa, que proporciona tantos benefícios. Então a fé, ela tem que ser regada todos os dias, todos os momentos. E a reflexão da semana se diz o seguinte: quando a sua intenção é ferir, você é que será ferido. Quando a sua intenção é enganar, você será enganado. Quando a sua intenção é rezar, você também será rezado. Se a sua intenção é dar, você é quem vai receber. Se a sua intenção é ensinar, você é quem irá aprender. Quando a sua intenção é de genuinamente apreciar, você é quem será admirado. Quando a sua intenção é ajudar, você é quem é ajudado. Se a sua intenção é nutrir, você é quem será fortalecido. Deus, ao nos criar, estabeleceu certos princípios que jamais serão quebrados. Princípios esses que estão acima de tudo, de qualquer avanço tecnológico. Você não deve fugir das suas motivações, mesmo que elas sejam direcionadas para outras pessoas. A semelhança de um bumerangue lançado ao ar, ele tem a sua trajetória e sempre voltará para você. As suas intenções irão levar-lhe para frente ou para trás. Depende das suas escolhas. Depende da maneira sobre a qual você decide agir. A sinceridade e a integridade das suas intenções é que irá afetar a qualidade da sua vida. Portanto, a conclusão dessa reflexão: tudo depende de como agimos, de como cremos. Quem fizer o mal, terá o mal. Quem fizer o bem, terá o bem. Então, essa é a colheita divina e justa, cada um segundo as suas obras. Jesus é o nosso maior exemplo, que Ele possa fazer parte de nós, das nossas ações, do nosso pensamento, do nosso sentimento que rege essas ações. Somos livres para escolher se vamos perdurar no caminho do mal ou do bem, se vamos continuar padecendo descrentes ou se vamos aceitar o remédio que Jesus nos proporciona a todos no momento que precisamos.
sofrer mal ou sofrer com dignidade e superar e vencer ou sucumbir. Essa é a escolha que podemos fazer. Mesmo que seja muito desafiador, muito dolorido, o que estejamos passando, tudo passa, tudo vencemos quando cremos, nos diz Paulo.